desta igreja aniversariante, e desde ontem fiquei sabendo também do problema de saúde aqui do reverendo Wagner, que não foi possível recuperar a tempo de estar aí conosco. Nossas orações e nosso carinho também ao reverendo Wagner, e o nosso abraço aqui e gratidão ao conselho da igreja. Irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em João, o Evangelho, capítulo de número 7. Aniversário da igreja é sempre um momento muito precioso para nós colocarmos os olhos naquele que é o cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Aniversário da igreja é sempre um tempo de gratidão a Deus pela história das famílias que passaram pela igreja local, a igreja aniversariante, também os pastores que serviram ao Senhor aqui. E este momento é um momento muito especial de nós pensarmos também o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo, o cabeça e rei da sua igreja, que não só instituiu a igreja, mas morreu por ela, ressuscitou por ela, governa soberanamente sobre toda a terra e céu, e especialmente sobre a igreja. E de uma forma muito preciosa, nós como igreja aguardamos a volta bendita do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 7 do Evangelho de João, antes de ler o texto que vamos destacar, eu quero colocar você no contexto deste capítulo 7. Jesus estava mais ou menos no meio do seu ministério. Poucas vezes ele tinha descido a Jerusalém, e as poucas vezes que ele desceu em Jerusalém, ele desceu por causa das festas judaicas. Ele não desceu no aspecto ministerial, como ele fez o seu ministério pela região da Galileia e na região de Decápolis. As vezes que ele desceu até então, neste capítulo 7, ele havia descido por causa das festas do povo judeu. E aqui no capítulo 7, se você olhar o versículo de número 2, você será informado que o motivo da descida de Jesus a Jerusalém era a festa dos tabernáculos, a terceira festa mais importante para o povo judeu. A mais importante era a Páscoa. Mas, por incrível que pareça, a festa do tabernáculo nesses dias de Jesus era a festa mais popular do judaísmo. Era uma festa que eles abandonavam suas casas e ficavam durante toda a semana dormindo em tendas, em barracas. Você já pensou o que é isso? Você abandonar a sua casa, armar uma barraca e dormir em tendas. Alguns estudiosos da Bíblia chegam a dizer que descrever essas tendas, eu vou falar só do telhado dela. Eram algumas folhas que ficavam aquelas gretas para durante a noite eles ficaram olhando o céu, as estrelas, a lua. Quebrava o sereno, mas não tirava aquela visão privilegiada de contemplar o firmamento. E os judeus gostavam muito, era a festa mais popular do judaísmo naqueles dias de Jesus. Jesus havia descido para Jerusalém e ele não desceu junto com os demais familiares, discípulos, e não desceu no meio da multidão dos judeus. Ele desceu de forma oculta, porque na Galileia ele tinha liberdade, mas na região de Jerusalém eles já procuravam Jesus para matá-lo. E ele já estava sendo procurado, e não era de bom ouvido que ele descesse no meio da multidão. Ele desceu em secreto. Mas chegando lá, ele começou a ensinar no templo. E o historiador Joséfo diz que nesse período, eles já não mais celebravam 7 dias, mas eles haviam acrescentado um 8º dia a esta festa. Tanto que o versículo 37 do capítulo 7 fala que no último dia, o grande dia da festa,
Era o momento, o ápice daquela festa. Acontece que Jesus ensinava no templo, e ali no templo ele começou a ser alvo de contradição. Se você olhar aí o versículo 32, você vai ver que as autoridades, já atendendo ao anseio de alguns judeus que já haviam informado a presença de Jesus em Jerusalém, as autoridades enviaram os guardas para prender a Jesus numa ocasião oportuna, mas não no meio da multidão. E descrevendo aí, a partir agora do 37, ele estava na festa, e alguns diziam, ele é o Cristo, e outros diziam, não, é um enganador. Ele é um enganador. E houve grande dissensão entre o povo por causa dele. E lembra aquele momento que Simeão tomou Jesus nos braços, quando ele era ainda bebê, e disse para Maria, mãe do menino, esse menino será alvo de contradição, e uma espada traspassará a sua cabeça. Os versículos 45 e 46 mostram que os guardas não prenderam Jesus, e é nesse versículo, aliás, nesses dois versículos, que eu quero que você volte agora os seus olhos, entendendo o que estava se passando em Jerusalém neste momento. Os guardas que foram enviados para prendê-lo, registra assim o texto: voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram, por que não o trouxestes? Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Queria que você lesse comigo esse versículo 46. Vamos ler? Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Guarde essa expressão do texto, jamais alguém falou como este homem. Vamos orar. Ó Deus bendito, nós estamos aqui numa noite de gratidão, nossos corações se regozijam na Tua presença, bendizemos o Teu nome, agradecemos ao Senhor a vida desta igreja aniversariante, e pedimos ao Senhor que dê graça ao coração dos Teus filhos aqui, que cada um tenha alegria no Senhor em saber que a igreja aniversariante são estes irmãos, as suas famílias, porque o Senhor ama o teu povo, e aprove ao Senhor levantar uma igreja neste local, e de geração em geração, os teus filhos congregados aqui, reunidos aqui para a pregação da tua palavra, para os louvores ao teu nome tão lindos como acabamos de ouvir aqui. Ó Deus, e que agora o Senhor mesmo venha trazer o nosso coração à Tua palavra de uma forma muito especial. E que o Senhor, que é o Rei e cabeça da igreja, que morreu pela igreja, que ressuscitou pela igreja, que ama a igreja, que governa a igreja, que cuida da igreja, e que voltará para buscar a igreja, para contigo viver e reinar pelos séculos dos séculos. Que o Senhor mesmo traga a Tua santa palavra ao nosso coração nesta noite com letras vivas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero chamar a sua atenção para a admiração desses guardas. Eles que deveriam prender a Jesus, eles voltam sem prendê-lo. E quando as autoridades lhes perguntam, por que vocês não o prenderam? Por que não o trouxeste? E a resposta destes guardas era a resposta de alguém que estava profundamente admirado, convencido a respeito da pessoa do nosso Salvador, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E esta resposta deles é uma resposta de grande admiração, e da impossibilidade, porque eles não lançaram mão sobre Jesus Cristo naquele exato momento, e eles então, admirados, diz, jamais alguém falou como este homem. Meus queridos irmãos, eu gostaria que colocássemos nesta noite os nossos olhos
sobre a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando nós lemos as Escrituras, ela nos apresenta a pessoa de Jesus Cristo. E muitos livros e muitas enciclopédias teológicas têm sido escritas para descrever a pessoa de Jesus Cristo, apresentada nas Escrituras, especialmente nos Evangelhos, e a expressão de todos aqueles que contemplam a pessoa de Jesus Cristo não é diferente da expressão destes guardas aqui neste texto. Este homem é admirável, é o Filho de Deus, ele veio com um propósito especial. Mas quem é a pessoa de Jesus Cristo, ou quem é Jesus Cristo? Nós sabemos que ele é incomparável. Jamais vamos encontrar alguém que possa ser comparado com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é apenas aquela expressão de Jesus de Nazaré, aquele que nasceu numa manjedoura em Belém, que cresceu numa carpintaria na cidade de Nazaré, que morreu numa cruz em Jerusalém, de onde também ressuscitou ao terceiro dia. Mas quem é esse personagem que a Bíblia nos apresenta de uma forma tão categórica? Filho eterno do Pai. A segunda pessoa, filho de Davi, filho de Maria, o Messias esperado. O seu nascimento é um milagre, porque foi concebido no ventre de uma virgem. Nele as duas naturezas estão completas e plenas. Portanto, é chamado filho de Davi e ao mesmo tempo chamado filho de Deus. Ele é o Deus homem, aquele que as duas naturezas divina e humana se completam ou estão presentes de uma forma contundente e tão maravilhosamente perfeita. John Haggai, ele fala a respeito de Jesus como aquele que é incomparável, da seguinte forma: quem é Jesus Cristo? Responde John Haggai. Ele é aquele em quem todos os personagens da história se curvam diante dele. Não apenas estes guardas admirados, mas todos os personagens da história se curvam diante dele. Ele é a coroa do universo, ele é o cumprimento de todas as profecias, ele é o Salvador do mundo, ele é a voz que nós encontramos da beleza das músicas que cantamos, ele é a estética de toda a escultura, ele é a brilhante estrela da manhã que dá sentido à vida humana, ele é o ápice de toda a revelação e de todo o empreendimento. Ele é Jesus Cristo. Quando nós abrimos o livro de João e perguntamos para o próprio Filho de Deus, afinal, quem é o Senhor? Nós começamos a ver o próprio Jesus falando de si mesmo neste Evangelho de João, e ele então nos apresenta da seguinte forma. Ele diz assim: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Se perguntarmos no Evangelho de João, a própria revelação bíblica, quem é Jesus Cristo, e ele falando de si mesmo, nós vamos ver ele dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Ele vai dizer: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Nós vamos encontrá-lo dizendo: eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas.
Nós vamos encontrá-lo dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A vida tem esperança nele. Nós vamos encontrá-lo dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor e vocês são os ramos desta videira. Jesus é incomparável. Quando nós olhamos para esta pessoa maravilhosa que a Bíblia nos apresenta, o rei e cabeça da igreja, estes que os guardas naquele dia voltam admirados sem eles a presença das autoridades e diz: olha, jamais alguém falou como este homem. Nós vamos encontrar Jesus então em todos os aspectos nas Escrituras, mas nós precisamos entender esta pessoa maravilhosa. E eu quero destacar mais algumas coisas da pessoa de Jesus. Jesus não é apenas esta pessoa maravilhosa que os guardas voltam admirados. Jesus, ele é também o centro da história humana. Toda a história humana, nós sabemos que ela converge na pessoa de Jesus Cristo. E a história da humanidade, ela é dividida em duas partes: antes de Cristo e depois de Cristo. Exatamente para nos mostrar que toda a história da vida humana, ela está centralizada na pessoa de Jesus Cristo. A população mundial hoje, com mais de 7 bilhões de habitantes ou de seres humanos, 1/3 da humanidade que há na Terra hoje, ou seja, mais de 2 bilhões de pessoas, professam segui-lo, exatamente porque ele é o centro da história, ele é o centro da vida humana, ele é o centro e a expressão e a importância e o que dá sentido à história humana sobre a face da terra. Ele é Jesus Cristo, incomparável, o centro da vida, o centro da história, a razão por que a história é contada antes de Cristo e depois de Cristo. Mas Jesus não é só o centro da história, Jesus é também o eixo, o centro das Escrituras Sagradas. Quando você pega a sua Bíblia, você tem que saber que você está diante da palavra de Deus, não apenas de uma coletânea de histórias religiosas e de documentos religiosos aleatórios, espiritualizados de forma alguma. Você está diante do livro da revelação de Deus, o livro que apresenta Jesus para nós. Estes guardas estão nos ajudando nesta compreensão. Jamais alguém falou como este homem. Jesus é o centro das Escrituras. E se você olhar o seu texto de João 5,39, ele vai estar dizendo para você que as Escrituras testificam a respeito da sua pessoa. Examinem as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, diz o texto. As Escrituras nos apresentam a pessoa de Jesus Cristo. E Jesus não é apenas apresentado nas Escrituras, mas Jesus também é o ápice da revelação de Deus. É nele que está a plenitude da Deus para nós. Por que nós não precisamos de correr atrás de novas revelações? Porque as Escrituras, ao nos apresentar a pessoa de Jesus Cristo, ela nos apresentou a plenitude da revelação de Deus, para que possamos crer nele e ter nele a vida eterna. Hebreus capítulo 1 vai dizer assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também ele fez o universo. Jesus, diz lá Hebreus, é o resplendor exato da glória do Pai. Quando nós olhamos para as Escrituras,
nós temos que entender aquilo que Erasmo de Roterdã ele nos diz, que a Bíblia vos dará Cristo. E o reformador Martinho Lutero, ele diz que Cristo é a chave para quem quer compreender as Escrituras, de forma que você não compreenderá as Escrituras se você não compreender a pessoa de Jesus Cristo, aquele que é rei e cabeça da igreja. Você não compreenderá as Escrituras, e a Escritura inteira, em cada parte dela, ela nos apresenta a pessoa de Jesus Cristo. É por isso que ele é incomparável. Jamais alguém falou como este homem. Este livro, ele veio por causa de Cristo. Este livro, ele é vivo porque aquele que nele está revelado morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e vive pelos séculos dos séculos. Jesus é o centro das Escrituras. Jamais alguém falou como este homem, disseram os guardas. Jesus, que é o centro da história das Escrituras, nós precisamos entender também que Jesus é o coração da missão da igreja. Esses guardas não voltam admirados por acaso. Se você ler esse capítulo 7 de João, você vai ver que aquele dia em Jerusalém era um dia misto de festa e confusão. Era um dia apreensivo em Jerusalém, um dia tenso em Jerusalém. Estava ali o Filho de Deus cumprindo a sua missão, naquela Jerusalém que mata os seus profetas e que apedreja aqueles que lhes foram enviados. Ele estava na Jerusalém, linda nos salmos, nos poemas, nas canções, mas que tinha uma história de matar os próprios enviados de Deus. E estava ali aquele que é o coração da missão da igreja, e aquele que veio em missão do céu, e aquele que veio para realizar a grande missão de Deus sobre a face da terra, Jesus Cristo, incomparável, o Filho de Deus. Mas por outro lado eu te pergunto, por quê? Por que motivo alguns missionários atravessam mares, terras, expõem as suas vidas a perigos, atravessam os continentes como missionários? O que impulsiona esses missionários hoje, 2000 anos depois, a fazer isto? Eu estou acompanhando um casal de missionários aqui do Mato Grosso do Sul. Esses dias eles estão atravessando a Mauritânia. Eles moram em Senegal e estão fazendo uma viagem por aquela região, e todo dia nos mandam um relato da viagem e fotos da viagem. Impressionante. Reverendo Gerson Troqueis, não sei se é conhecido de alguns aqui, Marília, estão lá. E alguns relatos deles, ele diz assim: nós paramos hoje na região tal e choramos. Eles estavam em Matã. Choramos. Não tem nada do Evangelho aqui nessa região. E eles estão correndo um sério risco, porque é uma região muito fechada, e uma região que o Evangelho não é bem-vindo ali. E a minha pergunta é o seguinte: por que missionários fazem isto? Eles não fazem isto para propagar uma civilização. Eles não fazem isto para fincar a bandeira de um país, nem de uma instituição. Eles não vão para pregar uma ideologia. Eles vão por causa de uma pessoa, e o nome dessa pessoa é o Senhor Jesus Cristo, este que os guardas admirados não prenderam, e diz:
jamais alguém falou como este homem. Ele é inconfundível, ele é admirável, ele é aquele que os nossos corações se apegam a ele e são atraídos a ele. É por amor a Cristo que estes missionários atravessam a fronteira, porque eles sabem que Jesus é o coração da missão da igreja. Ele é o coração e a razão da existência da igreja, porque Ele é incomparável em todas as nações, em todos os povos, em todas as etnias, em todas as raças. Esses guardas estão dizendo: jamais alguém falou como este homem. Meus queridos, eu pergunto: é isto que Jesus representa para cada um de nós aqui nesta noite? É isto que Ele representa para a sua alma? Ele é incomparável para você? Observa bem, se você pudesse voltar às páginas do Evangelho e perguntar para o apóstolo Pedro, fazer para Pedro a seguinte pergunta: Pedro, você que era um judeu, por que naquele dia, por que você tornou-se um cristão? Por que naquele dia está registrado em Marcos 1,16? Por que naquele dia, quando Jesus passou junto ao mar da Galileia e olhando para você e Tiago disse: segue-me, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, e você perguntasse para Pedro: por que naquele dia você deixou tudo para segui-lo? Certamente Pedro já respondeu isso nas Escrituras. Ele vai dizer como os guardas: jamais alguém falou como aquele homem, jamais alguém amou como ele, jamais alguém atraiu os nossos corações como ele, e nós temos crido que ele é o Santo de Deus, e dissemos a ele mesmo: para quem iremos nós, se tu tens as palavras da vida eterna? E nós temos crido e aprendido que tu és o Cristo de Deus, o Santo de Deus. Pedro diria o seguinte: eu o segui por 3 anos, e experimentei a sua graça, ouvi os seus ensinamentos, e fiquei certo de que Jesus é o Cristo, o prometido de Deus, o Messias de Deus. Ele é a rocha eterna em quem os nossos corações encontram salvação, encontram paz. Se você perguntasse a Paulo, aquele perseguidor, aquele judeu que perseguiu os cristãos, e se você perguntasse a Paulo assim nas Escrituras: Paulo, por que você tornou-se um cristão? Você que era perseguidor dos cristãos, por que você tornou-se um cristão? Certamente Paulo poderia dizer para você o seguinte: a minha história é assim. De fato, eu perseguia aqueles que eram do caminho, muitas vezes os humilhei, muitas vezes os fiz blasfemar. E certo dia, quando eu dirigia para Damasco para prender e matar cristãos, tudo mudou na minha vida, porque naquele dia, no caminho de Damasco, quando eu andava, caminhava resoluto, decidido a cumprir a minha missão, de repente eu ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Não tenha dúvida que dura coisa é lutar contra Deus na consciência. Então, ele vai dizer ainda: eu perguntei: quem és tu, Senhor? E ele então me respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E daquele dia em diante a minha vida tomou um outro rumo, e para mim daquele dia em diante o morrer é Cristo e o viver é lucro. Abandonei tudo para segui-lo, e o segui até a morte. Mas e a história de Paulo agora, ela é contada assim como a história da humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo. O Saulo antes de Cristo e o Paulo depois de Cristo.
Mas e você? Se Jesus pudesse perguntá-lo assim, ou se perguntasse assim para você, alguém ao seu lado: por que você tornou-se um cristão? Ou então uma pergunta poderia ser diferente: por que você ainda não se tornou um cristão? Este que nós estamos falando dele, ou que as Escrituras estão falando a respeito dele, Jesus Cristo, ele é incomparável. Os guardas disseram: jamais alguém falou como este homem. E por que você tornou-se um cristão, ou por que você ainda não tornou-se um cristão? A verdade, meus queridos, é que se você quiser ter um futuro glorioso de vida eterna, você terá que crer no Filho de Deus, segui-lo verdadeiramente, não apenas admirá-lo, mas crer nele como Filho de Deus, como seu Salvador, e saber que ele, somente ele, é o caminho e a verdade e a vida. Eu quero concluir aqui. Leonardo Ravenhill, avivalista da África, no seu livro Porque Tarde do Pleno Avivamento, ele diz o seguinte: quando se refere à pessoa de Jesus Cristo, nós devemos entender que estamos falando do Filho de Deus, o Salvador, mas estamos falando também daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Nós estamos falando também daquele que voltará para buscar a sua igreja. Estamos falando também daquele que julgará toda esta terra. Ou seja, não estamos falando de alguém comum, estamos falando de alguém incomum. E ele então completa dizendo: este nome, quando pronunciado, o céu se alegra, o inferno treme, porque se trata daquele nome que foi dado a ele, todo nome, para que ao nome de Jesus se dobra todo joelho nos céus e na terra. Ele é incomparável. É por isso que esses guardas voltam admirados e diz: jamais alguém falou como este homem. Nele você encontra salvação e a vida eterna para a sua alma. É nele que Zaqueu encontrou uma razão para viver. E é nele que a igreja tem uma razão para viver. Meus irmãos, quando uma igreja completa 83 anos de vida, de história, isso de organização eclesiástica, a história é muito mais longa do que isso. Esta igreja tem muito motivo para tributar louvores ao Rei e cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos colocar de pé. Nós vamos estar orando. Depois da oração, nós vamos estar impetrando a bênção. Os irmãos poderão se sentar e eu sei que os homens vão cantar mais uma das lindas canções. Ó Deus bendito, nosso Pai, nós estamos na Tua presença e a Tua presença é santa. Obrigado por Jesus Cristo, aquele que os guardas foram tão impactados com a Sua presença, seu ensino e a Sua pessoa. Aquele que é incomparável em todas as gerações. Aquele que morreu na cruz para salvar o teu povo, morreu pelos remidos, morreu pelos eleitos do Senhor, para dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, e para redimir um povo para o Senhor, exclusivamente do Senhor, zeloso de boas obras. Ó Deus, obrigado por Jesus Cristo, teu Filho, aquele que é incomparável em todos os tempos. Obrigado porque o Senhor nos ama e o teu Filho foi enviado a nós para nos salvar. E agora, ó Pai, quando nós voltamos os nossos olhos para o Senhor e sabemos que Ele é o Rei e cabeça da igreja, Ele que governa pelos séculos dos séculos, o seu reinado não terá fim, agora e sempre.
Bendito, exaltado seja o teu santo nome. Receba toda a nossa adoração, louvor, honra e glória nesta noite. Agradecemos pelos 83 anos desta igreja aniversariante. Agradecemos porque a mão do Senhor esteve sobre o teu povo aqui de geração em geração. E agora, agradecidos, podemos tributar louvores ao teu santo nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, oramos pela vida do reverendo Wagner. Pedimos que o Senhor esteja restabelecendo a sua saúde e, ó Deus, dando também o conforto do teu Santo Espírito ao teu servo, ali nesses momentos da enfermidade dele. Que a tua boa mão esteja com o teu filho ali. Assim nós oramos e te bendizemos e fazemos isto no nome de Jesus. Amém. E agora recebam a bênção, irmãos. E agora, irmãos amados, que a graça excelsa do nosso bendito Deus e Pai, o amor inconfundível de Jesus Cristo, o teu Filho amado, a comunhão e a mais terna consolação do Espírito Santo, repouse sobre vós, irmãos, e sobre vós permaneça até o dia de Cristo, agora e para todos sempre. Amém. Podeis sentar. De Jesus, a comunhão do Pai, estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor, e que o Espírito constantemente nos dê a fé para aguardar o Rei que breve virá, breve virá. Logo o Senhor virá nos buscar. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. Deus nos dê um retorno para os nossos lares debaixo da sua bênção, da sua graça, e que nós possamos estar aqui amanhã então para continuar louvando, glorificando o nome do Senhor e comemorando mais um ano de história da nossa igreja. Amanhã o reverendo Ildemar estará aqui na escola dominical, né, reverendo? E no culto à noite também. Que Deus abençoe, irmãos, e até amanhã.